Quem aqui é apaixonado por Jesus? Amém. Então, deixa eu começar contando um pouquinho de mim. Eu tive o meu encontro com Jesus dia 1º de dezembro, vai fazer 2 anos. E que foi no meu batismo, que eu tive um encontro realmente com Jesus. E assim, Jesus, quando eu conheci Ele, eu fiquei com uma paixão tremenda. Que eu fui para casa e eu queria abrir a cabeça das pessoas e colocar Jesus lá dentro. Eu dormia e quando eu acordava, a primeira coisa que eu pensava era em Jesus. Eu estava realmente apaixonada, porque se a gente for comparar, por exemplo, quando você é apaixonado por alguém, você pensa muito na pessoa, você quer estar perto da pessoa. Se você passa 2 dias longe da pessoa, você já está com saudade dela. Tô certa? Então, era assim. Eu dormia, eu pensava em Jesus. Eu acordava, eu pensava em Jesus. Eu ansiava em orar para ter um momento com Ele durante o meu dia. E foi assim sucessivamente. Mas algo que me deixava muito triste é porque eu queria colocar na cabeça das pessoas Jesus. Eu falava assim, cara, Jesus ele é lindo, ele é maravilhoso, ele ama você, ele morreu na cruz por você. E as pessoas não tinham aquela paixão por Jesus. E isso era algo que entristecia muito o meu coração. E o tempo foi passando, os problemas foram acontecendo, as dificuldades da vida vieram, as lutas vieram. E eu fui desanimando, eu fui ficando triste, eu participava da igreja, eu não faltava uma célula, mas estava sendo mais uma obrigação, não estava mais aquele amor que eu sentia por ele. Por quê? Porque as circunstâncias da vida, eu estava mais ocupada em resolver os meus problemas, em mexer nas coisas com as minhas próprias mãos. Eu nem orava mais. Jesus, para mim, estava só o mesmo como se eu talvez não tivesse conhecido. Porque eu deixei que os meus problemas, que as circunstâncias da vida, que a minha família, que os meus amigos falavam, eu deixei que tomassem posse da minha vida, esses problemas. E foi aonde eu me afastei de Jesus. E hoje o que eu queria falar para vocês é o que é o primeiro amor. Talvez tem pessoas aqui que são apaixonadas por Jesus realmente. Que elas estão no primeiro amor, que elas não saíram do primeiro amor. E eu continue assim. Que foi para isso que nós fomos criados. Nós somos criados para amar Jesus, para glorificar o nome dele. Talvez tenha aquelas pessoas, assim como eu, algum tempo atrás, que, em decorrer das circunstâncias da vida, se afastaram de Jesus. Mas é a gente, somos nós que se afastamos de Jesus, porque Ele está sempre do nosso lado. E Ele sabe que a gente vai voltar. Então, para você, que talvez o Espírito Santo esteja tocando o seu coração, que você não está mais no primeiro amor, assim como eu não tive. Hoje você vai sair daqui apaixonado novamente, ainda mais. E para você, que não sabe o que é isso, então quero te dizer que você está no lugar certo. Porque hoje Deus ele quer ter um encontro contigo. E você está no lugar certo e você também vai sair daqui completamente apaixonado. E vai dizer assim, cara, agora eu sei o que é estar no primeiro amor. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Apocalipse 2. Versículo do 1 ao 7. Carta à igreja em Éfeso. Éfeso, acho que é isso.
Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Eu dei uma pesquisada sobre essa igreja de Éfeso. Ela era uma igreja muito formosa, muito grande, e que naquela época tinha, em média, 250 mil habitantes. Naquela época, ter uma população assim era muito grande. E o que chamava atenção na igreja era que ela tinha 2 fundamentos. Ela era conhecida pela sua fé e por ser uma igreja amorosa. Ela sabia expressar esse amor. E foi lá que Paulo começou a pregar o evangelho, foi lá que ele foi fazendo discípulos, que ele foi multiplicando, que ele foi levando o amor de Deus, a paz de Deus, o carinho de Deus, o cuidado de Deus na vida daquelas pessoas. Só que o tempo foi passando e essa igreja também envolvida com os problemas, envolvida com as dificuldades da vida dela, ela começou a sair daquela presença, daquela paixão que ela tinha por Jesus. Só que isso, a Bíblia fala que Paulo, na igreja de Éfeso, foi aonde ele ficou mais tempo da vida dele, ou um dos lugares que ele ficou há mais tempo, que ele ficou lá durante 3 anos. E daí, ele foi embora, mas ele deixou um discípulo dele para cuidar daquela igreja, que foi Timóteo. E por coincidência, naquela igreja, moravam muitas pessoas assim, cheias do Espírito Santo. Naquela igreja não, naquela cidade. E daí, o apóstolo João, ele também morava nessa cidade. E ele também ficou lá. Ele é conhecido, só ele que fala, né, mas que ele é o apóstolo do amor, né? E também Priscila e Áquila também estavam nessa cidade. Ajudava a pregar o evangelho, a levar a palavra de Deus. E para quem conhece um pouco de Bíblia, né, assim, as pessoas mais velhas, assim, sabem que essas pessoas que eu citei aqui, elas eram pessoas muito apaixonadas por Jesus. Elas levavam o amor, as pessoas sentiam a presença de Jesus em qualquer lugar que elas estivessem. Em qualquer lugar que elas colocassem os pés dela, o Espírito Santo estava lá. E contagia as outras pessoas, contagiava. Mas, com o tempo, essa igreja ela foi desmoronando. O amor que ela sentia por Jesus foi acabando. E agora pensa assim, que quando eu estava lendo essa passagem, o Espírito Santo falou assim, tipo, essas pessoas, elas tinham um amor, né? Mas para elas terem esse amor por Jesus, elas tinham tido encontro com Ele. E outra coisa, assim, importante, que as pessoas daquela igreja, elas olhavam muito para eles. Eles eram uma referência. Porque eles tinham o Espírito Santo, eles tinham uma vida diferente. Mas as pessoas esqueciam de olhar para a essência de tudo isso, que é o amor por Jesus. E o Espírito Santo me ministrou assim, que hoje em dia,
aqui na nossa igreja, nas igrejas, as pessoas, elas têm olhado para as pessoas. Nós temos olhado para as pessoas. Nós temos esquecido de olhar para a essência. O que faz aquela pessoa ser daquela forma, ser daquele jeito. E é por isso que muitas vezes a gente se afasta de Jesus. Porque muitas vezes a gente vem na igreja, a gente faz as coisas da igreja por causa das pessoas. E a gente não pode ser assim, porque a gente vai se frustrar. Porque as pessoas, elas são humanas. O pastor é humano, minha líder de célula é humana. Não é porque ela é minha líder de célula, porque ele é o pastor, que eles não podem me ofender, que eles não podem me falar alguma coisa que eu não goste. Porque eles são humanos e se a gente colocar nossas expectativas nas pessoas, a gente vai se frustrar. Então, o nosso alvo, o nosso coração, a nossa visão, ela tem que estar em Jesus. Todos os dias das nossas vidas. Então, o primeiro ponto dessa igreja, o que dá para entender? Que a Bíblia fala que Paulo foi embora e tudo. Eles estavam com o coração nas pessoas. Não na essência de tudo isso, que é Jesus. Quem levou João a ser o que ele foi? Quem levou Paulo a ser quem ele foi? Jesus. Porque eles tinham tido um encontro de verdade com Jesus. Amém? Outra coisa também que eu anotei, que quando Deus, ele escreveu aquela carta para a igreja de Éfeso, ele já estava escrevendo para nós também. Não só para aquele povo. Para nós também. Porque a gente se desvia. A gente se desvia da presença de Deus, que é tão maravilhosa, por poucas coisas. O que a gente tem vivido de uma forma assim que a gente tem vergonha das pessoas. As pessoas nos intimidam. Você fala assim, tipo, nossa, eu senti vergonha, porque os meus amigos falavam assim, nós temos que levar a Amanda num exorcista, porque olha o jeito que ela tá. Cara, se falar para Amanda pular de um precipício porque Jesus mandou, ela pula. Ela é louca. Realmente, para o mundo nós somos loucos, porque nós somos guiados por aquilo que nós não vemos. O mundo, ele vive no que ele vê. O mundo, ele olha para as circunstâncias. Nós temos aprendido que nós não vivemos de circunstâncias. Nós vivemos para um Jesus que nos ama acima de qualquer coisa. Nós vivemos para um Jesus que está sempre com a gente. Mas, para a gente viver com Jesus, a gente precisa ter intimidade com Ele, a gente precisa buscar Ele. E sem paixão, sem amor, a gente não vai a lugar nenhum. A gente precisa ter um coração completamente apaixonado por Jesus. Todos os dias das nossas vidas. A gente não tem que ligar porque as pessoas falam. Falar, todo mundo fala. A gente não tem que ligar para essas coisas. A gente tem que olhar para aquela pessoa e falar assim, cara, você vai ser igual eu ainda. Você vai ser igual eu. Você não tem que ficar triste, você não tem que se ofender. Quando eu aprendi que eu não tenho que ligar para essas coisas, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque uma coisa eu vou falar, nós somos realmente loucos. Porque nós andamos pelo que nós não vemos. Amém? E essa igreja, ela foi morrendo, né? Ela morreu, na verdade. Mas aqui, na minha frente, estão jovens que não vão morrer. Que eles vão ser apaixonados por Jesus cada dia mais e mais e mais. Aqui eu vejo uma geração de jovens loucas por Jesus. Na minha vida, esses tempos atrás, deu uma reviravolta, né? Mudou muita coisa na minha vida que eu estava acostumada e mudou. E em meio a essa mudança toda, eu comecei a trabalhar o dia todo, eu faço faculdade à noite.
E o jovem, ele costuma falar que ele tem a unção do sono, né? Que vive cansado, que quer dormir até tarde. E eu tinha isso. E eu dormia assim, acordava quase em cima da hora para ir trabalhar. E daí a rotina, né, diária, assim, corrida. Aí à noite ia para a faculdade e voltava moída também, né, porque a gente cansa. E eu falava assim, Deus, muito obrigado por esse dia, amém, boa noite. Pronto. Dá até vergonha de falar, né, mas por muito tempo eu estava assim. E aquele vazio no meu coração começou a existir. Começou a existir de novo. Porque o amor já estava indo embora. Eu estava deixando o meu primeiro amor indo embora de novo. Eu não estava tendo intimidade, não estava tendo comunhão com Deus. E Deus, Ele nos deu 24 horas por dia. O que custa a gente tirar 15 minutos para estar lá na presença dEle? Mas eu não estava tendo 15 minutos. Porque o sono, porque o cansaço estavam me atrapalhando nisso. Aí eu comecei a me sentir mal, eu comecei a falar, Deus, eu não quero isso, eu quero ser apaixonada por você. As pessoas falam que eu sou apaixonada, mas eu não estou mais. E a gente não tem que se importar com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas estão vendo. Esse é o nosso erro, a gente tem que se preocupar com o que Deus acha de nós. E assim, eu comecei a orar, mas eu pedi para Deus que eu queria restaurar o meu primeiro amor, que eu queria ser apaixonada por Ele de novo. Foi onde Deus, nem que eu tenho que acordar 6 horas da manhã para ter um momento contigo, mas eu vou ter. E eu aprendi que a gente decide as coisas. Você decide se você quer ser feliz, você decide se você quer ser uma pessoa amarga, você que decide se você quer Jesus na tua vida e você que decide se você não quer. Por mais que assim, Jesus, Ele sempre está ali. E Ele sabe. E Ele quer, Ele deseja que você esteja com Ele sempre. E assim, isso foi tomando minha vida. Eu comecei a orar e restaurei a minha comunhão com Deus. Mas porque eu pedi, porque eu quis. Porque Deus, eu costumo falar que Ele não é mal educado. Ele vai entrar na tua vida se você permitir, se você quiser. Mas Ele está sempre ali, Ele está sempre te mostrando que você precisa dEle, que você precisa do cuidado dEle, que você precisa do amor dEle. E foi isso que aconteceu comigo. Mas eu senti que o meu primeiro amor estava indo embora. E eu não quis isso. Eu voltei, eu corri atrás. Mas igual eu falei no começo, a gente se afasta de Jesus. Mas Jesus não se afasta da gente. Ele está sempre com a gente. E outra coisa também que eu sempre falo para Deus. Eu falava assim, nossa Deus, eu tenho até vergonha de te falar isso, mas eu vou te falar. Coloca mais amor no meu coração por você. Coloca, Deus, mais amor. Eu tenho até vergonha, mas eu tenho que falar a verdade, porque o Senhor tudo sabe. E eu sempre falo isso para Ele, faz parte das minhas orações. Que eu seja cada dia mais apaixonada por Ele, que eu ame mais Ele. Cada dia mais. E quanto mais eu peço, Deus, Ele sabe o desejo do nosso coração, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer que a gente fale. E isso sempre faz parte da minha oração, da minha vida com Deus, que eu seja cada dia mais apaixonada por Ele. Porque eu sei tudo o nosso objetivo, por que a gente está aqui, a gente sabe. Que é para glorificar o nome dEle. Que é para o nosso coração bater por vidas, assim como o dele bate. E eu falei, Deus, mas sem amor por Ti, eu não vou conseguir fazer nada disso. Porque quando você ama alguém, quando você é apaixonada por alguém, você quer fazer essa outra pessoa feliz, não quer? Você não quer desagradar o coração dela. E você sabe, e com Deus é a mesma coisa. A gente nunca vai fazer nada por Jesus se a gente não tem amor por Ele. A gente tem que amar a Jesus. Mas a gente tem que pedir isso também. Porque é difícil a gente amar alguém que a gente não vê. E uma palavra que eu peço sempre para Deus, para Ele gravar no meu coração, e que toda vez que eu pecar, que eu entristecer o coração dEle, que Ele me lembre,
que não foi à toa que ele morreu na cruz por mim e nem por você. Às vezes, Jesus morreu na cruz. Não, Jesus não morreu na cruz. Jesus morreu na cruz por você, porque Ele te ama. Ontem mesmo eu falei, Jesus, Ele foi um cara extraordinário, porque Ele morreu por pessoas que não estavam nem aí por Ele. Ele morreu por aquelas pessoas que crucificaram Ele. Ele foi um cara extraordinário, realmente. E eu sempre falo, Deus, que não seja assim, Jesus morreu na cruz por mim para me dar a vida eterna. Não, Jesus morreu na cruz por mim, porque Ele me ama e porque Ele quer me dar uma vida nova. Porque Ele me ama tanto e Ele não quer que eu seja escrava do pecado, como eu fui há tantos anos. E quando uma pessoa ama tanto a gente assim, qual que é a maneira da gente mostrar para ela que a gente ama ela? É demonstrando tudo de volta. É devolvendo tudo para aquela pessoa. E Jesus, eu falo assim, Deus, você não precisa me dar mais nada. Eu só tenho que te agradecer pelo que o Senhor já fez por mim. Só isso. Porque o Senhor me garantiu a vida eterna, porque o Senhor morreu por mim. Porque o Senhor sofreu por mim. Só isso já me basta. Eu tenho falado isso nas minhas orações sempre. Porque é fácil a gente gostar de alguém que nos dá muitas coisas, né? Mas assim, eu procuro sempre deixar gravado isso. Deus, muito obrigada, Pai, pelo que o Senhor já fez por mim. Não pelo que o Senhor já vai fazer, mas pelo que o Senhor já fez. Se o Senhor me der o que eu quero, se o Senhor quiser fazer algo na minha vida, amém, eu recebo. Mas eu quero ter um coração cada dia mais apaixonado e mais agradecido pelo que o Senhor já fez, pela tua morte de cruz. Porque se vocês pararem para pensar em tudo que Jesus sofreu por nós, e eu aprendi assim, que todas as vezes que a gente entristece o coração de Deus, que a gente peca por querer, sabe assim, você sabe que é pecado, mas você vai lá e peca. É como se você estivesse crucificando Jesus de novo na cruz. E todas as vezes que eu penso isso, dói o meu coração. Porque de ver tantas pessoas que sabem que Jesus fez tudo isso e não têm um coração apaixonado por Ele. A gente não tem que ser apaixonado por Jesus pelas coisas boas da nossa vida que Ele tem nos dado. Eu volto a falar, a gente tem que ser apaixonado por Jesus porque Ele nos ama, porque Ele é o nosso Pai, porque Ele é o nosso amigo e porque Ele nos deu a vida eterna. Só isso. Porque só uma pessoa extraordinária para morrer por pessoas que não amam Ele. E outra coisa, também, tipo assim, para a gente ser uma pessoa apaixonada, o segredo da paixão, eu ouvi isso, é o combustível da nossa vida. Nossa paixão tem que ser o combustível para buscar Jesus. Porque sem paixão você não vai a lugar nenhum. E se você não ama Jesus, você vai cair. Você vai cair. Você tem que amar Jesus cada dia mais e mais e mais. E como eu vou amar Jesus? Pede. Deus, eu quero ser apaixonada pelo Senhor. Eu quero ser loucamente apaixonado pelo Senhor. Guarda a tua palavra no meu coração. Que se um dia o Senhor me vê desviando do teu caminho, que o Senhor me arranca de lá e me coloca no caminho certo de novo. A gente tem que ser ousado, ser apaixonado, ser louco por Jesus. Porque se a gente não for, a gente não vai a lugar nenhum. Porque daí as circunstâncias vão vir, os problemas vão vir, o mundo vai vir em cima da gente. Consegue entender a importância de ser apaixonado por Ele? De saber que existe uma pessoa que nos ama tanto. Eu
eu cresci num lar, assim, que eu não culpo eles, porque hoje eu entendo. Mas eu culpei muito o meu lar, a minha família. Porque eu não recebi amor. Não é que eu não recebi amor. Eles me transmitiam um amor diferente. Eu queria um amor de palavras, um amor de gesto, um amor de abraço, um amor de beijo. Mas eu não tive isso. E eu cresci uma menina assim, sempre querendo isso. E quando eu conheci Jesus, que eu sabia que Ele era o meu pai, que Ele me amava e que todas as vezes que eu precisasse de um abraço, Ele ia estar lá. Todas as vezes que eu precisava de uma palavra, Ele ia me dar. E todas as vezes que eu precisasse de um beijo, Ele ia me dar também. E todas as vezes que eu precisasse de um colo, Ele ia estar lá para me dar. Eu sempre ansiei por isso. A família das minhas amigas era as melhores do mundo, a minha era a pior. Porque eu queria ser amada. Mas eu também não demonstrava amor. Porque eu não aprendi isso. E hoje em dia eu tenho buscado aprender a ser uma pessoa assim, amorosa. Principalmente com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus parentes. E quando eu conheci Jesus, eu falava assim, Lene, não tem como eu amar a minha família, porque como que eu vou amar? Se eu nunca recebi, como que eu vou dar amor se eu nunca recebi? Mas e eu? Eu amei Jesus. E Ele morreu por mim na cruz, eu amava Jesus. Hoje eu amo, em nome de Jesus. Mas eu amava Jesus? Não, e Ele morreu por mim. Pronto. Precisa mais alguma explicação para mim me conscientizar? Tipo, tá louca? Por que você está falando isso? Mas isso era minha defesa. Não, eu não vou demonstrar amor. Eu nem sei o que é isso. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou amar pessoas que não me demonstraram amor, que nunca fizeram... Aí me veio assim, não é que nunca fizeram nada. É que eles amam de uma forma diferente. Mas não do amor que eu queria receber. Mas hoje em dia eu aprendi isso. E parei de ser uma menina frustrada, uma menina carente, porque só Deus supre a nossa carência, o vazio do nosso coração. Amém?